Irmãos e irmãs, nós continuamos vivendo a grande alegria da Páscoa. Se a igreja teve 40 dias de preparação, que foi a Quaresma, agora são 50 dias refletindo sobre a ressurreição de Jesus e o que esse fato traz para nós, o que ele significa para as nossas vidas. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir, do Evangelho de São Lucas, acontece logo depois de Jesus ter passado praticamente um dia caminhando com 2 discípulos, que se puseram a caminho da cidade de Emaús. Eles só vão perceber que era Jesus por um gesto que era próprio dos cristãos do início da igreja. Ele tomou o pão, partiu e o deu aos seus discípulos. Na Eucaristia, nós experimentamos a presença viva do Cristo, que deixou para nós o seu corpo em comunhão. Mas o Cristo permanece vivo em nós, e a sua vida é a nossa esperança. Esse Evangelho, ele é muito didático na narrativa, porque nós poderíamos nos perguntar, o que de fato aconteceu com Jesus? Ele virou um espírito de luz, uma energia, o corpo dele foi transfigurado, o que houve exatamente? Bom, nós vemos hoje uma explicação bem clara. Começa dizendo que os discípulos ficaram com medo, achando que fosse um fantasma. Ele diz: fiquem calmos, eu não sou um fantasma, vejam as minhas mãos e os meus pés. Esse é um sinal muito forte, e estava presente inclusive no Evangelho do domingo passado. Hoje na missa das crianças eu perguntei, por que Jesus mostra as mãos e os pés? O que tinha? E as crianças responderam bem rapidamente: a marca dos pregos, padre. Sim, a marca dos pregos. E o que isso significa? Que o corpo ressuscitado do Cristo não é outro corpo, é o mesmo que esteve na cruz. No nosso creio nós rezamos: creio na ressurreição da carne. E poucas vezes nós perguntamos o que isso significa para nós. Nós cremos de fato que o que aconteceu com o Cristo é o que acontecerá conosco. E essa deve ser uma causa de grande esperança para nós. Por exemplo, por que nós rezamos pedindo a intercessão dos santos? De São Cristóvão, de São Pedro, de São Paulo, dos nossos santos padroeiros? Porque nós acreditamos que eles não estão mortos. O livro do Apocalipse fala da grande multidão que lavou e alvejou suas vestes do sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que foram salvos pelo Cristo e que cantam diante de Deus um hino sem cessar, louvando, agradecendo e pedindo que Deus faça justiça àqueles que precisam. Nós acreditamos na vida eterna. Por que nós rezamos, oferecemos as nossas missas pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos? Em primeiro lugar, porque nós queremos expressar diante de Deus o nosso amor, o nosso carinho por essas pessoas que foram tão importantes para nós. Mas também porque nós acreditamos que com a nossa oração nós podemos ajudá-los a entrar no reino dos céus. E é tão bonito a vida pensada assim. A morte não é a última palavra sobre nós. Assim como Cristo ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos. E nós, assim como Cristo, seremos glorificados nele. Padre, mas nós seremos nós mesmos? Nós vamos nos encontrar no céu? No céu nós vamos encontrar nossos parentes queridos? Claro que sim. Porque veja que o Cristo glorificado não se transforma em outra pessoa. Continua sendo Ele mesmo. Agora, nós vamos ser nós mesmos, mas bem diferentes do que nós somos. Porque lá no céu nós não vamos ter a marca do pecado em nós. Ela terá sido apagada para sempre. Então imagine como nós seremos diferentes. Seremos nós mesmos, mas como Deus sempre sonhou que nós fôssemos, sem o pecado. Eu, por exemplo, lá no céu não vou ser gordinho, porque eu não vou ter mais o pecado da gula na minha vida. Não é? Pois é. Pense em você mesmo, elevado à perfeição, lembrando que a morte, a doença, o sofrimento
tudo isso é fruto do pecado. E Cristo nos redime do pecado e nos abre a porta do reino dos céus. Glorificado, Ele nunca mais morre e nos chama à eternidade para Ele. Por isso o cristão não deve ser uma pessoa desesperada. Quem diz, o mundo não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, porque nós cremos num Deus. Nós cremos que um dia haverá um novo céu e uma nova terra. E o Apocalipse termina com essa promessa: lá não haverá mais choro, nem grito, nem dor, e o próprio Deus enxugará as lágrimas dos olhos dos seus filhos. Essa é a paz que o Cristo ressuscitado traz. Os discípulos ficaram assustadíssimos, porque não conseguiam entender o que Ele tinha prometido, que pela morte que Ele passou tão dolorosa na cruz, Ele tinha conquistado para nós a eternidade. Mas Ele vem e nos apresenta essa verdade, nos enche de alegria. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dEle, e Ele não nos abandona. O que Ele nos pede em troca? No nome do Cristo serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Que nós nunca cansemos de ser mensageiros da alegria que vem de Deus. Nunca deixemos de ser mensageiros do amor de Deus àqueles que precisam. Tantas pessoas existem hoje que precisam de uma palavra de conforto, que precisam de ajuda material e espiritual. Tantas pessoas precisam ser instruídas. E aliás, na segunda leitura de hoje é dito claramente: para saber se conhecemos a Deus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. A palavra conhecer, nos escritos de São João, é uma palavra muito séria, porque o conhecimento é o princípio do amor. Ninguém ama aquilo que não conhece. E tantas pessoas hoje não conhecem a Deus. Que nós, bebendo da alegria do Cristo ressuscitado, nos nutrindo da sua presença viva na Sagrada Eucaristia, sejamos para esse mundo tão necessitado, sinais verdadeiros de que o Cristo vive, está presente, e graças a Ele nós podemos superar as nossas dores e as nossas tristezas, porque a nossa esperança nunca morre. Que Deus Todo-Poderoso nos encha da força do Cristo ressuscitado, para que nós possamos ser neste mundo a luz para aqueles que mais necessitam, e que nunca nos falte a esperança no amor de Deus, no amor que nos reconcilia, porque como se não bastasse Ele ter morrido por nós na cruz, a segunda leitura ainda diz: meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Com essa confiança, vamos apresentar a Deus o pão e o vinho, que serão consagrados o corpo e sangue de Cristo, e nos aproximemos com amor e com alegria do Cristo ressuscitado, que sempre se entrega ao seu povo. Não bastasse Ele ter nos redimido na cruz, ainda é nosso defensor junto do Pai, e jamais nos abandona. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.